hoje com Antônio Lupi. Uma excelente segunda-feira para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN. Segundou em segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. E hoje aqui no Arena nós temos muitos assuntos para falar. Acabou o Campeonato Paulista para Ponte Preta e também para o Guarani. A Macaca perdeu para o Bragantino e o Palmeiras venceu o Mirassol e ficou com a vaga. Injustiça? O regulamento foi cruel com a Ponte? A Ponte vacilou na última rodada contra o Massa Bruta? Vamos discutir sobre isso. E o Guarani? Jogou bem contra o Corinthians, poderia ter vencido, como poderia ter perdido, porque o Yuri Alberto perdeu 2 gols na cara do Gabriel Mesquita. A gente vai falar muito sobre a participação do Bugre também no campeonato estadual. E já estão definidas as datas e horários dos duelos das quartas de final do Campeonato Paulista. Nós temos aí praticamente todos os da Série A e o São Bernardo e o Novo Horizontino que estão aprontando e também garantiram vaga. A gente vai falar muito sobre esses e outros assuntos aqui no Arena. Junto com, eu vou começar com ele, até porque a gente não sabe o futuro, né? Tudo bem, William Cabelo? Boa tarde. Muito boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, Eliel Almeida, onde estiver toda a nossa audiência, o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Então, um dia por vez. Aliás, caiu a invencibilidade do Fantasma, hein? O Primavera foi batido com mérito pro Capivariano, que aproveitou a melhor oportunidade. Parabéns ao Capivariano, que tá reagindo e já é o segundo colocado. Compensação, o 15 tá vacilando, hein, 15? Abre o olho, 15. Vacilar agora é ruim. Mas, por outro lado, foi bom perder agora o Primavera. Por quê? Não, só pra acalmar as coisas. Entendi. Tava com muita euforia. Muita euforia. Tá. Vamos devagarzinho, porque tem muita coisa pela frente. Aliás, tem sarcófago hoje. Tem mesmo? Tem sarcófago. Pelo menos é o que... Será que consta? Será que consta? Não sei. Você o e-mail não chegou pra você? Eu não olhei a caixa de... Então vamos continuar com ele, né? Eu acho que é melhor. Então tá bom, então. Segunda-feira já viu, né? Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo tranquilo, Antônio Lupe. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Vamos dissecar aí o que foi a rodada do Campeonato Paulista, futuro das nossas equipes. A Ponte ainda tem um desafio na quarta-feira, o Guarani já se prepara para a Série C do Campeonato Brasileiro. E falar um pouquinho, né, o porquê das nossa eliminações no estadual. Foi doído, né, Carlos? Assim, foi doído assim, aquela coisa, os clubes têm o direito, né, de reclamar, o torcedor fica frustrado, mas aquilo que a gente já vinha falando na semana passada, né, no dia da arbitral, todo mundo assina, a verba é interessante, né, todo ano alguém é prejudicado, nesse ano a Ponte foi prejudicada, em outros anos a Ponte foi beneficiada, então isso acontece, faz parte, e se não tivesse assinado, se tivesse ali batido de frente, com certeza hoje teria até mais argumentos pra chorar, pra lamentar, mas não, assinou, fazer o quê, né? Olha, eu acho assim, rapidamente, tem mais pontos a não comemorar, mas pontos positivos do que negativos, tanto de Ponte quanto de Guarani, mas a gente vai destrinchar legal isso aí durante o programa. E você pode participar com a gente, ouvinte do Arena CBN, através do 19-9186-9070. Qual a sua opinião da participação do Campeonato Paulista da Ponte Preta? E você, torcedor do Bugre, ficou feliz com a participação do Guarani ou não? Quais os pontos que precisam melhorar para a Série C do Campeonato Brasileiro? Cara, quase 50 dias de preparação. 48, né, Carlão? 13 de abril, início. 48 é o início da Série C. Tá previsto pro dia 13, né? Tá previsto pro dia 13. A Ponte tem Copa do Brasil essa semana pela frente, então ainda tem aí uma competição diferente da Série C. E é claro que a gente também vai falar sobre isso. Você tocou no assunto ontem, Lupe, dessa paralisação. Cara, é muito complicado, né? Como que a Ponte Guarani com os cofres vazios, né? Como que você arca com prejuízo de 50 dias praticamente, né? Sem jogos. Sem arrecadação, sem né? arrecadação. 50, vamos colocar aí 2 meses? 2 meses. Uns 30, os caras estão trabalhando, hein? Se fosse uns 30, 35 anos atrás, era muito comum, tanto Ponte e Guarani, fazerem amistosos, mas era um outro contexto, tinha espaço, tal, as outras equipes, tal. Hoje não se usa muito, não se utiliza muito jogar amistoso, né? Hoje é jogo treino,
ou são as competições oficiais, tá mas difícil. Eu quero também ouvir do torcedor do Palmeiras, porque hoje, por exemplo, o Fábio Chaib hoje não veio. ele não veio. A emoção foi tanta que ele teve... Ele não acreditou, ele ele teve teve que o terceiro gol do Palmeiras, acho que Ele procurou um profissional da saúde. fez bem. Ele teve que procurar, mandou como é que chama aquele negócio que você traz todo dia? CID. Um atestado. O Cid. E hoje tá ausente o Fábio Chaib, porque a última rodada deixou o Fábio Chaib com o coração na garganta. Mas aí, hoje eu encontrei 4 palmeirenses aqui na empresa. 4. 2 comemoraram a classificação e 2 falaram o seguinte: era melhor ter ficado fora, porque aí a gente poderia treinar pro Mundial. Palmeirense, você tá feliz ou você tá triste? Porque tem isso mesmo. Eu não entendi muito bem. Eu acho porque que se você eu não torce... sou palmeirense, mas eu tenho a impressão que ia chegar muito mais se ficasse de fora. Eu acho que houve algum ruído na comunicação, porque eu confesso que eu fiquei sem entender. Como é que você tá comemorando a classificação do seu time de Eu coração? acho que isso daí foi hoje, depois do que aconteceu? Depois, depois. Porque se fosse antes, teria já aquele papo já justificando, Ah, né? Mas não. não, a partir do Aliás, momento que você A coloca justificativa já estava pronta. mas você É. coloca uma camisa do Palmeiras, tem que ganhar, independente se é paulistão, paulistinha, mundialzão, mundialzinho, tem que ganhar. É o Palmeiras, ele é gigante. Aliás, por falar em Palmeiras, se você me permite rapidamente... Antes, vamos falar do sarcófago? Tá bom, você que manda. Porque tudo na vida tem um momento certo. Tá bom. Você tá querendo trocar os pés pelas mãos. Não. Calma, você tá muito eufórico. Não tô eufórico. Você já preparou a mensagem ou não? Não, já tô preparado. Tá preparado? Já. Vamos fazer o seguinte? Vamos Com o sarcófago. Vamos. E aí a gente vai pro intervalo e na volta, Perfeito. aí você vai ter 4 minutos é muito, não, né, não, Carlos? não, é um spotzinho. Então tá bom. Então vamos pro sarcófago. Vamos. Porque no dia 24 de fevereiro, 24 de o fevereiro. Guarani entrou em campo. Não, a Ponte Preta. Ponte Preta? A Ponte Preta. Tá bom. A Ponte Preta entrou em campo contra o adversário. E esse adversário é de qual região? É de São Paulo? Não. Não é? Não é do estado de São Paulo. Não vou Então falar já mais tem uma nada. dica diferente. Não é do estado de São Paulo. E qual é a cor predominante do uniforme dessa equipe? É o Alvinegro. É o Botafogo do Rio. Central de Caruaru. Botafogo do Pode Rio ser de o Janeiro. Botafogo, Rio São Paulo, Rio São Democrata. Paulo, vamos ver, Democratas de O Governador Tupi de Valadares. Juiz de Fora. Aliás, você tem 2. Deixa quieto. Pode ser também. Deixa eu ver Mesquita aqui. do Rio de Janeiro. Mesquita do Rio de Janeiro. O Asa de Arapiraca. O Asa de Arapiraca. O Ceará, o Vozão. O Vozão. O Vozão. Bom, São esse opções. jogo aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada, né? É pra lá, acho que não tinha isso. Não tinha nem futebol nessa época, né? Mas enfim, Charles Miller. porque Era contra São o Paulo teve uma paralisação. Ipiranga. É. Ah, não é de São Paulo. Não, Ipiranga era um dos fundadores da Federação Mas não é Paulista do estado de São Paulo. Tem o Ipiranga do Sul também, né? Que é verde e amarelo. Verde e amarelo, é o isso. Canarinho lá do Canarinho. Colosso da Lagoa. Vai jogar com a Ponte com o Guarani esse Eu ano. fiz um jogo já do Guarani contra o Ipiranga. Ipiranga. Mas aqui. Foi em Eu já Campinas. passei um sufoco lá em Erechim uma Erechim? vez. Quase que eu tive que narrar o jogo. Ah, Bom, essa música foi lançada Lançada. no mesmo ano do jogo do sarcófago que William Cabelo separou aqui no Arena CBN desta segunda-feira. Começando a semana, tem muita coisa pra gente falar aqui no programa. Na sonoplastia, na central técnica, Eduardo Rodrigues Obolacha, e no streaming, Daniel França. O Arena está no ar. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia. E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h20. O Arena tá de volta. O William Cabelo pediu um pequeno espaço. O meu caro Eduardo Rodrigues, aquela melodia apaixonante. Nossa. Vai, Cabelo, faz teu nome. Chegou o momento. Não, rapidamente aqui só. Rapidamente hoje... não. Vai tranquilo. No meu tempo. Deixa eu mandar um beijo mais que especial. Hoje, dia 24 de fevereiro. Um beijo pra minha Alessandra de Julinha, hoje completando mais uma primavera, embora ela não torça por primavera, mas completando mais uma primavera. Ela que é palmeirense. Sofreu também ontem, sofreu também. Então, saúde, muita paciência, que afinal de contas, viver com o cabelo não deve ser fácil, né? Não. Mas... Em uma hora a gente já não aguenta, imagina o resto. Um beijo pra ela, tudo de bom, Deus te proteja ainda mais. E daqui a pouco estaremos juntos comemorando esse restinho de aniversário que a gente desfrutou durante todo o final de semana. Onde vai ser o evento? Hoje é em casa mesmo. Hoje é um evento reservado. É, tranquilo. Que desespero, assim. hein? Imagina, Carlão, o evento reservado de William Cabelo, que é a digníssima. É a digníssima. Juiz, hein? Amo ela demais e... Parabéns, então, pra Alessandra, que ela tenha muita saúde, felicidade, paciência. Um pouquinho mais de paciência. Mas se é que possível. Isso, exatamente. Beleza? Obrigado. Já fez aí né? Legal. Emocionado, Cabelo. Emocionado. Isso é legal. Ó, vamos passar aqui rapidamente. Para você, torcedor do Palmeiras, do São Bernardo, do Corinthians, do Mirassol, do Santos, do Bragantino, do São Paulo e do Novo Horizontino, a Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários dos duelos das quartas de final do Campeonato Paulista. Sábado, dia 1º, sábado de carnaval, hein? Sábado de carnaval. Sábado de carnaval e a folia rola solta no Campeonato Paulista. Eu tô aqui, no Ziriguinho. Vai! Sábado, dia 1º, 8h30 da noite, tem São Bernardo e Palmeiras. Esse jogo no 1º de maio, hein? Horário sábado à noite. Sábado à noite. Para os foliões que vão curtir o carnaval, assiste o jogo e depois vai pra folia. Com moderação. No domingo, dia 2, domingo de carnaval, 6h30 da noite, tem o Corinthians contra o Mirassol, jogo lá na Neoquímica Arena. No domingo também, às 8h45 da noite, tem Santos e Bragantino, lá na Vila Belmiro. O jogo estava até cogitado para ser no Pacaembu, mas não, é no Templo Sagrado do torcedor santista. E na segunda-feira de carnaval, dia 3, tem o duelo entre São Paulo e Novo Horizontino, às 8h da noite. A folia vai rolar solta pelo Campeonato Paulista. Carlos Eduardo de Freitas, Bragantino e Palmeiras, Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino. Dos campeões, dos grandões do estado, quem tem a vida mais complicada, na tua opinião? Santos. Mesmo vivendo um grande momento, com o Neymar assumindo a responsabilidade, mas enfrenta o Bragantino, que é ali, é pau a pau, não difere tanto em termos de qualidade, não.
O Bragantino ontem fez um jogo consistente com a Ponte, um jogo seguro, uma vitória com poucos ameaços, né, por parte da Macaca. E é um Bragantino que tem tudo para se encaixar, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Não vive um bom momento, é bem verdade, né? No Brasileiro brigou ali para não cair. No Paulistão só foi classificar na última rodada e se ajustou nas últimas rodadas. Mas eu acho que vai fazer frente ao Santos. Acho um Santos favorito, joga na Vila Belmiro, mas é um Bragantino que tem condições sim de fazer frente ao Peixe. William. Até porque, pegando esse link aí do Carlão... Link, boa. Essa você não usou, né? Não, essa não. Você já pegou esteira, pegando essa rabeira. Então, mas é um... Nesse diapasão. É um novo conceito. É um conceito tecnológico, né? Exatamente. Pegando esse link. Gostei. Lembrando que o Bragantino vem numa crescente, vem apresentando um bom desempenho, e agora a gente vai ver qual que é a do Santos. Agora é pra valer. Até agora muita festa, muito oba-oba. E é um golaço do Neymar, hein? E com todo respeito à Inter de Limeira, que infelizmente foi rebaixada, mas é agora que a gente vai ver separar os homens dos meninos. Agora é pra valer. Agora, então, esse vai ser um teste pra ver se Santos se confirma mesmo essa boa fase ou você vai ficar no oba-oba e já... Que o Bragantino vem forte aí. Com certeza é o jogo mais complicado. Deixa eu passar aqui no WhatsApp, a galera tá participando. Final do telefone 4050, o Guilherme Rufino só mandou um olá. Olá pra você também, grande Rufino, tamo junto. Final do telefone 4041, é o Betão de Americana. Será, meu? Quando sexta é cerveja, segundou é o quê? Boa tarde, amigos. Betão de Americana. Segunda é o Dia Mundial do Exercício Físico, né? Sim. Todo mundo fala que vai começar na segunda, da dieta. Uma água pra hidratar. Dá uma recuada. Equilibrada, assustar um pouco o fígado. Olha quem tá aqui com a gente, o Rogério. Boa tarde, equipe da CBN. É o Rogério lá do Ouro Verde. Estou feliz pela campanha da Ponte. Eu nunca imaginava, quando começou o campeonato, que a Ponte iria fazer 22 pontos. Maior pontuação de time que nem classificou. E agora pensar na Série C. Tchau, Sérgio Rafael. Tá nervoso com o Sérgio Rafael, aqui o nosso amigo Rogério. Ele enaltece a campanha da Ponte. Eu confesso que assim... Está zangado? Eu confesso com o Sérgio Rafael. O rapaz tá zangado aqui, o Rogério. Quando a gente enxerga essa campanha da Ponte, Carlão, Cabelo... Hoje o Fábio Chaib não veio, para você que ligou o rádio agora, porque emocionado teve alguns problemas de saúde com a classificação do Palmeiras. Quando a Ponte ela é rebaixada para a Série C, várias interrogações surgiram. E agora? O que vai fazer? Vai montar um time para Campeonato Paulista e outro para a Série C? Vai montar um time pensando nas duas competições? E o dinheiro? Como é que vai pagar um time desse jeito? E como é que vai ser a preparação de um elenco curto, de um elenco novo, com tempo curto de trabalho? E vem um técnico que veio com 2 rebaixamentos, apesar de que o Valentim, com 8 anos no Campeonato Paulista, não tinha muito o que fazer. E ele não terminou o trabalho na Série B, mas praticamente foi quem conduziu a campanha do Galo de Itu, que foi rebaixado também para a Série C. Então, muitos pontos foram colocados à prova antes do Campeonato Paulista e a Ponte ela fez aí um campeonato tranquilo em relação ao primeiro objetivo, que era a permanência na Série A. E tem um detalhe. A Ponte Preta, ela vem de esse campeonato que ela fez de série de 22 pontos, um campeonato seguro. Se tem algo que a gente pode falar, assim, puxar a orelha, é a campanha em casa. Sim. Eu acho que o torcedor da Ponte, ele tem... É claro que ele tá pé da vida. Ontem eu encontrei um na saída que tava mais louco da vida, inclusive com a derrota pro Bragantino, que causou a eliminação da Ponte. Mas a maioria, eu acho que entendeu. Acho que os aplausos, né, Lupe, no final mostraram, assim, que a torcida entendeu. A frustração existe, lógico, né? Você soma 22 pontos, cumpre a 4ª melhor campanha e fica fora do baile. É triste, isso sem dúvida alguma. Agora, eu tô com o Cabelo, eu acho que nesta campanha houve mais pontos positivos do que negativos. Fora de casa, a Ponte tem uma cara, o time hoje tem um DNA, né? Pode ser um DNA
questionável, que é um DNA de um futebol mais reativo, mas é uma característica de jogo e isso a gente tem que respeitar. É uma característica que deu certo no Campeonato Paulista. Apresentou algumas situações táticas interessantes, né? O Danilo como um quarto zagueiro, ora como lateral, mas efetivamente como um zagueiro pelo lado esquerdo, Arthur assumindo a responsabilidade. O Elvis não foi tão intenso na competição, mas se apresentou melhor, né? Mais magrinho e tal. Jean Dias, uma grata surpresa. Agora, o que tem que melhorar para a Série C, que aí sim é o que vale a temporada, é essa situação dos jogos no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte ela vai ter que ser forte, porque na Série C, ela que vai ter que ser pró-positiva. Ela vai ter que jogar, ela vai ter que tomar a iniciativa, assumir a responsabilidade do jogo, né? Então ela tem que ser um time muito forte, diferente do que foi no Paulista. Ela só ganhou um jogo, que foi contra o Guarani, e um jogo cheio de nuances, né? Cheio de particularidades. Então por isso, assim, o banho de loja ofensivo para a Série C, ele vai ter que ser emergencial, porque senão a Ponte pode se complicar. Boa tarde, pessoal do Arena. O Primavera vai ser o Botafogo de 2023. Cavalo e muito paraguaio. Wagner de Hortolândia foi quem mandou aqui pra você, viu, Cabelo? Boa tarde. Triste com a desclassificação da Ponte, mas feliz com a alta hospitalar da minha irmã Sueli Gramari. A primeira TC10. Ô, Gramari, saúde aí pra melhor ali, hein? Boa notícia. Coisa boa. Boa, Gramari. A Ponte ficou com inveja do Guarani. Não tem o troféu do interior, né? Esse ano não tem, desde o ano passado não nem tem interior, mais nem Independência, nem nada. Boa tarde a todos. Ô, saudade de quando todos os times vinham jogar no Majestoso e respeitavam a Ponte Preta. O Eduardo, do Parque Jambeiro. Sou palmeirense. Hoje o pó de Ponte vai ser triste, hein? Já tá triste, viu, meu caro... Como é que ele chama mesmo? Aqui é o Brunão. E ele é palmeirense e ficou feliz, mas não achou merecido. Até o Abel Ferreira falou isso. Até o Abel Ferreira, ele... Mas por que não? Mas por quê? Não, mas aí com relação ao Palmeiras, por que não foi merecido? O Palmeiras fez... Não, eu acho que foi merecido. O próprio palmeirense falando, né? Sim. Foi merecido, ele fez mais pontos. Sim. Aí foi merecido. Vamos pro repórter CBN, 4h30, depois a gente faz uma análise também do que foi o Campeonato Paulista do Guarani, que agora vai ter aí um período longo até a estreia na Série C, 4h30. Repórter CBN. Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o arcabouço fiscal e disse que não existe um ajuste fiscal possível caso a economia do Brasil não cresça. Ele também declarou que o país teve dificuldades de crescimento ao longo de 10 anos e destacou o déficit recorde, mesmo com a regra do teto de gastos. Para Haddad, caso o governo federal cumpra o arcabouço, haverá um cenário de resultados primários cada vez melhores ao longo do tempo. As declarações foram dadas durante um evento em São Paulo. O programa Desenrola Rural entrou em vigor hoje. Produtores da agricultura familiar com dívidas em instituições bancárias ou com a União podem renegociar os débitos e voltar a acessar o crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Segundo o governo federal, os descontos são de até 96% no valor das dívidas. O prazo de inscrição para débitos da dívida ativa da União vai até o dia 30 de maio. Já quem tem pendências junto ao Pronaf pode se inscrever no Desenrola Rural até o dia 31 de dezembro. O Ministério da Saúde incorporou o transplante de intestino delgado e o transplante multivisceral para tratamento de pacientes com falência intestinal e demais indicações no Sistema Único de Saúde. A medida vem após um parecer favorável emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. As áreas técnicas têm 180 dias para efetivar a oferta na rede pública. O Itaú voltou a ser o banco mais valioso da América Latina. A instituição reconquistou o posto após o Nubank, que liderava o ranking, registrar queda de quase 19% nas ações. O recuo aconteceu depois da divulgação do balanço do banco no quarto trimestre do ano passado. O Itaú é avaliado em quase 53 bilhões de dólares, enquanto o Nubank vale pouco mais de 51 bilhões. No horário de Brasília, 4h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Flávio Botelho chegando com as informações do trânsito nas estradas da região aqui na CBN. Boa tarde, boa semana, Flávio. Muito boa tarde, uma ótima semana para você e para todos os ouvintes do Arena. Bem, Lupe, a rodovia Dom Pedro I continua com trânsito bastante congestionado, desde ali o trevo da Avenida Mackenzie até o quilômetro 125, isto por conta de um acidente que aconteceu agora à tarde. Houve o tombamento do semi-reboque de um caminhão carregado com adubo no quilômetro 125 entre Campinas e Valinhos. O veículo já foi retirado do local, mas os trabalhos de limpeza da pista ainda continuam e o fluxo segue apenas por uma das faixas. Segundo a concessionária, não houve vítimas nesse acidente. No sentido Anhanguera, o trânsito já é carregado na chegada ao trevo da Anhanguera. Trânsito carregado também para quem segue para Hortolândia, na SP-101 a Campinas Montemor, por conta de obras ali no quilômetro 1. A lentidão vai desde o trevo da Bocha até a Adalberto Panzan. E mais à frente tem lentidão também na região do Jardim São Bento, em Hortolândia, neste caso por conta de uma ocorrência. No lado oposto, sentido Campinas, fluindo bem. Na Anhanguera, Lupe, o trânsito também é congestionado no acesso para o trevo da Bocha, por conta do congestionamento na Campinas Montemor. Lupe, é com você. Obrigado, Flávio. Muita paciência para você que está na Dom Pedro, tá também na Anhanguera. A gente vai atualizando as informações do trânsito aqui na programação da CBN. Vem pro Centro Cultural SESI Campinas. Aqui tem muita música, arte e diversão. Ingressos gratuitos em campinasamoreiras.sesisp.org.br. Chegou a hora de correr em... Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas e 36 minutos, estamos de volta com o Arena CBN. Mais uma vez, Dona Joana e sua filha Carlota ficaram no quase com a macaca. Estão chorando até hoje. Abraços, é o Adriano de Olambra. E aí? Força pra essa dupla aí. Um abraço pra Dona Joana. Um abraço pra Joana, hein? Faz tempo que não vejo, hein? Que Deus. A Carlota você tem visto com frequência, Carlota eu né? vejo de vez em quando nas adjacências aí, mas a Joana faz tempinho, hein? Eu acho que eu vi ela ontem chegando no estádio. Ontem eu fui trabalhar. Manda abraço pra ela. Pode deixar. Tem mensagem de áudio também, né, Bolacha? Os ouvintes estão participando, mandando áudio através do 19 991869070. Se você é torcedor da Ponte, do Guarani, pode falar sobre o desempenho das equipes no Campeonato Paulista. E se você é torcedor do Palmeiras, você tá feliz com a classificação, porque teve torcedor do Palmeiras que queria ficar fora, hein? Vamos ouvir. Estranho. Olha, vai começar daqui a pouquinho o Arena Sport TV. O melhor programa esportivo do rádio brasileiro. Confusão, hein? Nossa. Mas eu cravei na sexta-feira. É o Sandro, primo do JP de Moraes. Nem Ponte e nem Guarani passariam. Tá cravado. Tá bom. É? Tá bom. Então vocês me devem aquela... Que delícia. Um abraço. Bom programa. Valeu. O departamento de prêmios é com Eliel Almeida. Então hoje ele não está aqui. Tem mais uma participação pra gente de áudio, Eduardo. Equipe de maluco
gente boa. Eu acho, sou o Wagner, da Vila União, sou torcedor do Guarani. Eu já vi time pior do Guarani, mas esse ainda dá uma esperança de alguma coisa para a Série C. Tá. Quem sabe subir? Não sei. Tá. Mas que vai dar trabalho, vai. Agora, contra a Ponte, que foi aquilo, né? Que vocês mesmo falaram. Ganhou fora e em casa, quando precisou fazer o resultado, não fez. Tá? E o Guarani também perdeu a chance, porque não perdeu, empatou com o Belo Clube. Se o Guarani ganhando o Belo Clube, podia até ter brigado melhor. Mas gostei da torcida do Guarani contra o Corinthians. Tá no bom caminho. Precisa no meio esquerda urgente. Wagner da Vila União. Wagner da Vila União. O Guarani precisa de uma esquerda urgente. Foi algo que atrapalhou a vida do Guarani nas últimas rodadas, o setor de ataque, né? O Maurício não conseguiu encontrar ali um meia, né, de qualidade que possa assumir a responsabilidade. Um cara que chegou para cumprir esse papel foi o Isaac. E é impressionante como o Isaac ele não consegue assumir, é um bom jogador, tem potencial, até por isso o Guarani apostou nele pela terceira vez. E com qualidade para ser titular, mas ele não assume. Tanto é que contra o Velo Clube, em que o Maurício poderia ter colocado o Isaac ali no meio para trabalhar com o Caio Melo, ser ali o cara da criação para tentar colocar os atacantes em situação legal para finalização, ele optou pelo Anderson Leite. Né? Depois ele buscou corrigir e tal, não deu muito certo, mas eu acho, né, nessa situação é muito mais culpa, a gente não sabe o que acontece no dia a dia, na vida do jogador e tal, mas eu acho que é muito mais culpa do Isaac do que do próprio Maurício, porque eu acho que o Maurício confia ou tenta confiar no Isaac, agora o Isaac tem que entregar. Tem que mostrar as caras, assumir a responsabilidade, porque ele seria esse jogador, mas eu vejo que até aqui ele não entregou, não conseguiu entregar. Mas aproveitando o ensejo, assim, o Guarani mostrou fatores positivos. Por exemplo, essa questão, esse garoto, João Marcelo, que eu espero que continue no Guarani, porque a gente escuta burburinho, não sei o que lá. Aliás, aquela notícia aí até corroborando, o Guarani ainda não oficializou, ou não oficializou, é bem verdade, mas está num caminho para 2 anos mesmo, do João Marcelo. João Marcelo, importante, hein? Se ele ficar importante. O Guarani precisa achar esse meia, que o Isaac, infelizmente, realmente tem bom futebol, mas essa segunda passagem dele, infelizmente, ainda não luziu, como diria o outro. Sim. E aí, o Guarani, eu vejo assim, tem uma base, dá acho pra que a defesa ele acertou, né, Cabelo? A defesa ficou legal, então eu acho que o Guarani tem um projeto aí legal, que se contratando, fazendo alguns ajustes, tende a fazer um bom campeonato na Série C. O Oscar Shincai, boa tarde, meus amigos. Oscarzinho. Poças de água no chão do programa. Falar de regulamento é chover no molhado. Ou alguém não conhecia o regulamento. Carlão tá feliz, nem veio tomar uma cerveja no carnaval sábado passado. Já não é mais o mesmo. Eu estava concentrado. Shincai. Lupe, Carlão, Cabelo. Boa tarde. Ontem ficou provado que a Ponte precisa também ser um time propositivo. É o que falamos. Não aqui. Só reativo. Agora terá mais de um mês para treinar, então na Série C tem que treinar modelos de jogos para atuar em casa, já que o jeito para jogar fora já está definido, e trazer de 3 a 5 reforços. É o Tandy Negrão que mandou mensagem pra gente. O Nilson Júnior foi embora, hein? Zagueiro foi embora. Bem do jeito que a torcida tá contente com o Sérgio Rafael também, vai ter que refazer. Olha o Marcelo, tá falando que o Rafael Klaus fez falta ontem. Os caras não perdem algum jogo? Não, essa rodada não. Eu acho que a Ponte precisava acertar a questão do meio de campo. O Elvis não consegue participar de todos os jogos. Infelizmente, o Vilhena não tá entregando, ou não conseguiu entregar aquilo que se espera dele. É um fator a ser trabalhado, com certeza. Por falar em camisetas... sacanagem não colocar o nome do jogador na camisa do Guarani. Fica aqueles patrocínios e nada no nome. Isso é feio. Boa tarde, família Arena. É o Vandão do Ouro Verde. E o 11 do Bugre joga muito. O 11 foi o João Vitor, né? Se não me engano. O 10 foi o João Vitor. Deixa eu pegar aqui na escalação. O 10 foi o João Vitor. Essa questão do nome eu acho que seria... acho que é bem legal isso, mas é difícil. Mas o Guarani me parece, eu tenho percebido que ele saiu dessa coisa de numeração fixa. Então por isso não tem o nome. E aliás, coisa que eu gosto, é aquela coisa tradicional, do 1 ao 11. João Vitor. 78. João Vitor foi o 11. Não o 70, 68. Chato pra caramba. O João Vitor foi o 11 ontem, tá? O 10 foi o Anderson Leite. Deixa eu pegar aqui mais uma participação. Belas revelações é o Francisco Balbino, lá de Barão Geraldo. Belas revelações do Guarani. O número 11, que é o João Vitor, e também o João Marcelo.
Excelente jogador número 11. João Vitor que errou no jogo contra o Velo, pediu desculpa, mas é bom jogador. O Emerson Dias tá aqui com a gente também, sempre participando. Deixa eu pegar aqui mais uma participação. Carlão, essa foi boa. Hora da poesia, Ivanildo Magalhães. Opa! Como um bom pontepretano, deixo aqui o meu lamento. Escrevo essas poucas linhas sem nenhum constrangimento. Disputamos um campeonato, vivemos num grande momento. Com a 4ª melhor campanha e sem nenhum detrimento. Jogamos dentro das regras, tudo em seu embasamento. Mas fomos desclassificados de acordo com o regulamento. É isso aí. A vida do torcedor da Ponte não tá nada fácil. Boa tarde, palmeirenses, que seremos campeões. Carreirinha, Recanto dos Dourados, é o Carreirinha, hein? Grande Carreirinha, obrigado pela participação. Boa tarde. Realmente esse modelo de campeonato é bem louco. De repente o time tá com 1 ponto, pode ser o 2º colocado do grupo e ser campeão. É o Carlos Matos que mandou mensagem. Boa tarde, aqui... essa daqui é uma outra participação, uma outra mensagem. Seguinte, vamos atualizar. Já passei os dados, as informações dos confrontos, né? Já estão definidos com horárias e também com as datas. Mas o Palmeiras está classificado. Era o time que corria aí um certo risco. O Santos, não tivemos surpresa, né, nessa última rodada. O Corinthians empatou com o Guarani jogou bem. O Corinthians com o time já pensando na Libertadores. Agora, tem algumas informações de última hora que acabam deixando o torcedor ainda preocupado por parte do Palmeiras. Na sexta-feira fecha a janela de contratações. Existiu uma grande expectativa do Vitor Roque, que estava no Betis, aquele do Atlético Paranaense, foi pro Barcelona, foi pro Betis, de reforçar o Palmeiras. Mas a informação que está publicada às 2h12 da tarde, que o Palmeiras suspende a operação para contratar Vitor Roque. O Verdão até tinha chegado a um acordo com o Barcelona, mas a La Liga não autorizou a transferência por questões burocráticas. O torcedor do Palmeiras está sofrendo com a falta de reforços, né? Eu acho que em termos de campeonato paulista, o Palmeiras é uma força, é um candidato ao título, né? Aliás, ao tetracampeonato, né? É um outro tipo de competição agora, essa fase de mata-mata ou mata. Só que quando a gente fala de Palmeiras, não se restringe a campeonato paulista, né? A gente fala em campeonato brasileiro, em mundial de clubes, em Copa Libertadores, e o Palmeiras briga por títulos. E para brigar por títulos, eu acho que vai precisar de um elenco melhor, né? Porque os rivais do Palmeiras são fortíssimos. Flamengo é muito forte. Umas 2, 3 peças. Corinthians, muito mais peças nível Palmeiras. Chegar, né? Para jogar, vestir a camisa e aquecer. Porque o Flamengo tem jogado muita bola. Sim. Tudo bem que o Campeonato Carioca não é parâmetro, mas o Flamengo tem um elenco muito robusto, muito forte. Não tô nem falando em Mundial, tá, gente? Que eu acho que, não sei, vamos figurar lá. Mas eu tô falando em Brasileiro e Libertadores. E eu acho que para brigar por títulos nestas competições, porque tem o Flamengo aí no meio do caminho, eu acho que o Palmeiras vai ter que se reforçar. Flamengo, o próprio Corinthians, viu? O Corinthians é muito forte também. Não tem a competitividade de um Palmeiras e do próprio rubro-negro, mas é um time forte também. É um time regular, o Corinthians, mas o Palmeiras, para brigar nesse nível de título, eu não falo em classificação, Palmeiras é título, ele vai precisar contratar. E tem uma notícia triste do Pablo Maia, né? Do São Paulo, teve uma lesão de joelho, lesão ligamentar, e vai precisar fazer aí uma cirurgia. Deixa eu só confirmar se foi no joelho mesmo, né? Deixa eu ver, ele passou por exames. Lesão ligamentar no tornozelo direito. Eu até fiquei na dúvida porque eu vi o lance e vi que ele tava com a mão no tornozelo. Recém-recuperado, né, de lesão. O Pablo Maia é um baita jogador, faz um casamento quase que perfeito com o Alisson ali. Já foi ventilado, já foi convocado para a seleção brasileira. As lesões estão atrapalhando a sequência dele. Nossa. Triste. Aí é triste. Meu Deus do céu. 4h46, vamos com mais participações. O pessoal tá mandando mensagem. O Palmeiras vai ser campeão na base da oração. Quem mandou aqui foi deixa eu pegar o nome dele, o Inácio. Inácio falou que vai começar a reza. Tá certo. Pro Palmeiras ser campeão. É bom. Vai precisar rezar bastante, Reza bastante. Pelo que a gente viu. Boa tarde a todos. Gostaria de sugerir que um dia toda a equipe convidasse 1 ou 2 especialistas em gestão administrativa e de esporte para discutir qual é o futuro do futebol de Campinas.
Vejam que cada ano que passa, os nossos clubes ficam mais irrelevantes em termos de clubes no estado e no Brasil. Essa é a mensagem do Jaime de Indaiatuba. Oba, Indaiatuba que nos abraça carinhosamente. É uma opção, de repente. Mas irrelevante, ele fala aos clubes do interior? Os clubes de Campinas. Eu acho que é em relação ao cenário nacional, que eu entendi. Sim, mas o que acontece? Se você pega aqui os times classificados, a gente precisa ser claro. A Ponte não classificou por conta do regulamento. Ela assinou, beleza, acabou e vida que segue. Agora, Mirassol é um time hoje de Série A. Novo Horizontino, que também classificou, bateu na trave. É um time que tem uma estrutura, é uma SAF. Hoje, isso pode doer pro torcedor da Ponte e pro torcedor do Guarani. Em termos de estrutura, eu tô falando só de estrutura. As duas equipes, Mirassol e Novo Horizontino, estão à frente de Ponte e Guarani. O Bragantino a gente nem precisa falar porque tá aqui pertinho e todo mundo já viu como é que funciona. Agora, São Bernardo. O São Bernardo, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, é um concorrente de Ponte e Guarani pensando em acesso. Hoje, até pela forma com que é administrado, a gente sabe que tem ali a Magno, né? Que até tempo atrás estava no Guarani, também é um time que às vezes pode não ter a estrutura. Eu confesso que eu não conheço a estrutura completa de centro de treinamento do São Bernardo, mas é um time organizado e que há algum tempo já vem batendo aí faz boas de frente no Campeonato Paulista, né? Sim, faz boas campanhas, é uma força, sim, o São Bernardo. E até pouco tempo atrás, o Ituano, que agora, que esses últimos tempos, que deu uma caída. Mas, gente, é a realidade. Ponte Preta e Guarani não pode ficar vivendo de passado cada vez mais remoto, porque foi campeão, porque não sei o que lá, tal, e não trabalhar a realidade e colocar isso em prática. Questão de centro de treinamento, a questão de estrutura, categoria de base, que me parece que ambos aí... apesar que o João Marcelo veio da base do Guarani. O João Marcelo veio da base, mas precisava voltar com aquela força, com aquela tradição. Tanto Ponte e Guarani sempre foram reveladores, né? Então precisava retomar, né? Esse alicerce. E tudo passa para essa estrutura. Então, enquanto Ponte e Guarani não saírem desse ostracismo, continuará, tende a piorar. Eu acho que o problema realmente estrutural do alicerce, de base, de estrutura realmente para o dia a dia, um departamento de fisiologia, uma academia, né, para recuperar jogador, para revelar jogador, a maneira como os clubes são comandados, né, hoje é uma maneira até retrógrada se compararmos com estas equipes. Então acho que é todo um processo que é lento, né? Vamos ver se com esse início de 2025 aí até um início legal a gente possa entrar numa rota positiva. A gente vai falar muito porque a gente vai ter muito tempo até o início da Série C. Não é nada bom pra gente também ficar esse período longo aqui sem ter jogos, sem ter a participação. A Ponte joga quarta-feira na Copa do Brasil contra o Concórdia, 9h30 da noite. Jogo com transmissão aqui da CBN Campinas. Mas até começar a Série C tem muita coisa pra falar. O Campeonato Paulista não é justo. Ponte, quarta melhor campanha, não classificou. Foi o Bruno que mandou uma mensagem pra gente aqui, final do telefone 8119. Brunão, mas os times assinaram o regulamento. Lá atrás, eles já sabiam como é que funcionava a coisa. Então, não tem jeito. Meu nome é Sidney, o Palmeiras vai ser campeão. E aí ele deu uma provocada no Corinthians aqui, mas eu não vou ler, né? Eu não vou correr esse risco com a maior do mundo, né? O maior do mundo é a torcida do Corinthians, né? O Flamengo em segundo e o... Potencialmente é do Corinthians, né? Torcedores ativos, né? Agora, rapaz, falando em administração, eu gosto desses problemas. Sim. Porque não vai ser eu que vou resolver. O Cruzeiro cabuloso, que é SAF, que contratou Gabigol, que contratou Dudu, que contratou o zagueiro do Flamengo, o Fabrício Bruno, que tem Cássio, que tem Matheus Pereira, que tem Bolassi, tá fora da final do Campeonato Mineiro. O América de Minas, nos pênaltis, eliminou o cabuloso.
e o Atlético chega na decisão contra o Coelho. Mas é um exemplo de que investimento e estrutura, às vezes no campo, não dá resultado, né? Só que por ter contratado tantas estrelas, a mudança foi radical, não é de uma hora para outra, né? Não é um campeonato estadual que vai fazer essa equipe encaixar, virar um fenômeno. Demanda um certo tempo, são jogadores consagrados, dentro do vestiário também é preciso ter uma paz, preciso ter um equilíbrio para dentro de campo os resultados aparecerem, mas realmente, diante do que gastou, né? Até agora é decepcionante. Com o brasileiro, com o tempo para trabalhar, Quem é mais decepcionante, o Cruzeiro ou o Botafogo? Botafogo. Eu acho que é o Cruzeiro. Mas o Botafogo... Porque o Botafogo perdeu uma galera, perdeu Não, mas é estranho isso. Lá, o Almada, mas o Botafogo é uma... Luiz Henrique. Cara, só que perdeu e não dá uma resposta. Não arruma treinador. Mas então, a resposta tá sendo dentro de campo. Tá tomando... Perdeu do Vasco, né, ontem. Eu não sei, eu não ouvi uma declaração do Textor pra justificar, explicar pra torcida o que está acontecendo, né? Porque o Botafogo, no final do ano, ele apareceu pra complicar a vida de Palmeiras e Flamengo, que são aí os papa-títulos, né? Na minha opinião, pelo investimento que foi feito, a maior decepção é do Cruzeiro. De repente, eu não sei, tudo aquilo que aconteceu no Monumental de Nunes, claro, não vai ser apagado jamais, é a glória eterna, mas toda aquela comoção, ela vai se esvaindo, porque estamos em fevereiro, não tem treinador. A campanha fracassada no Carioca. A Recopa perdeu pro Racing a primeira 2-0 com muita tranquilidade pro lado argentino. Tá estranho esse Botafogo, cara. E sem técnico ainda, né? Sem técnico. Que situação. E os caras, os próprios jogadores, depois da derrota pro Racing, falaram que essa indefinição de treinador atrapalha. E claro que atrapalha. Não tem um direcionamento, é triste, né? Boa tarde, amigos. O Palmeiras não vai ser campeão. Ele vai ser tetracampeão. Abraços a Gilson de Americana, o Verde. Será que o Verde leva? Essa é a pergunta que fica no ar, o intervalo, e daqui a pouco a gente volta para falar de Neymar, que querendo ou não, tá dando show pelos gramados do interior e de todo o estado de São Paulo. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata venceu o Cruzeiro no último sábado por 3-0, parciais de 25-22, 25-16 e 25-20. Com um resultado positivo, a equipe de Campinas está na vice-liderança. O Cruzeiro ainda continua na ponta da tabela. O próximo compromisso da equipe de Campinas acontece no dia 11 de março, às 9 da noite, contra o Joinville, em Santa Catarina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa... 4h57. Boa tarde, pessoal do Arena. Um abraço a todos. É o Zé Carlos. Queremos pegar o Palmeiras na final para dar um couro nele. Vai, Corinthians! Aí. Bom, Palmeiras e Corinthians na final, hein? Com todo o respeito a santistas e são paulinos, mas olha... Dá um não mais, seria né? nada ruim, não. Dá um hein? brilho Pra quem tá de fora, né? Pra quem não torce, Pra né? quem É uma não torce, maravilha. que delícia. Agora, pra quem torce... Já tivemos um exemplo ontem, né? Dentro da equipe. Foi... Entrega ao departamento médico. Não, o cara simplesmente meteu um atestado e um Miacher, né? Se bobear, tá lá... Tá comemorando, né, a classificação. Veio aqui e falou, não precisa classificar, não, vamos treinar pro Mundial. Fala assim, Lupe, nossa, se eu soubesse que a macaquinha dá um calor assim. Eu pedia pra... Rapaz, tudo isso. Deu trabalho mesmo. Não apareceu aqui hoje, hein? Nem apareceu. Me acordou cedo pra mandar mensagem pra falar que não vinha. Vamos abrir? Vamos abrir. Passar uma... É sinal de desgaste, né? Sinal de desgaste. Vamos lá. A Ponte Preta entrou em campo, certo, William? Certo. E ela enfrentou um time que é alvinegro. Que não é do estado de São Paulo. Exatamente, como diria. A gente falou vários times. Sim. Nós chegamos próximo ou acertamos ou não? Não? Não acertamos, é antiga essa música. Né? E essa música foi lançada no mesmo... mesmo... falar o adversário. Então fala. O misto. Nossa, é início da década de 80. Misto é do Mato Grosso. Sim. E tinha Tostão. Quem jogava no misto? O Miro. O Miro já passou por aqui. Ele já teve em outro time, né? Ele passou. É o mesmo? É. O Caldense. Ele jogou também lá no Ercílio Luz. E aí depois ele teve essa passagem pro futebol do Mato Grosso. Rio Grande do Sul. Ficou rico no futebol? Não sei se você tá sabendo, mas ele depois virou caminhoneiro. Mas ele não era dono do caminhão, ele prestava só conduzia. Ei, Mirão. E aí? Carlão. Eu vou dar um chutaço aí, vou de 8-2. 8-2. Tá bom. Então vamos pro VT. Então vamos lá, pra você que tá no YouTube, acompanha com imagens, pra você que tá com FM, fique com áudio. Sul chegou a estar em vantagem quando o meio-campo da Ponte bobeou nesta jogada. Rinaldo pegou a sobra, entrou na área, ameaçou o chute e mandou a bomba. Indefensável, misto 1-0. Logo depois, Ademir começaria a decidir o jogo. Jogada ensaiada na cobrança de falta. Marco Aurélio, Parraga e Ademir na dividida com o goleiro e o zagueiro empata o jogo, 1-1. Pode cortar, você falou, porque nós já estamos com o tempo estourado. Mas temos ganhadores. Quem? Eu e tu. Hoje mas o Carlão passou perto. 1980. 1980. Misto 1, Ponte Preta 3, 3 de Ademir pra Ponte de Rinaldo, a ponte de Carlos Toninho Oliveira, Orlando Fumaça, Eugênio Odirley, depois Toninho Costa. Mais rápido. Humberto, depois Rudinei, Marco Aurélio, Osvaldo, Parraga, Ademir e João Paulo, técnicos Zé Duarte. Um grande abraço para a torcida do Misto, mas não vai dar tempo de falar hoje, porque ponto final no Arena CBN desta segunda-feira. Amanhã a gente volta para falar muito sobre futebol. Ótima semana para todo mundo. Valeu. Valeu. Nossa. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse Clínica Up